convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 6. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 6. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia nessa escritura sagrada, deixa eu dar aqui um aviso muito importante. Eu estou muito feliz de dar esse aviso, porque a gente esperou muito tempo para dar essa notícia. A partir do dia 21 de fevereiro, nós retornaremos com os trabalhos com as crianças no domingo pela manhã. Então você que está aqui nesse culto presencial, você que está aí na tua casa nos assistindo, então você pode trazer a sua criança de todas as idades, que nós estaremos retomando as nossas salas para as crianças, salas de estudo bíblico. E você pai, você mãe, você pode ficar despreocupado, porque nós tomaremos todas as medidas de higiene, de segurança sanitária, vai estar tudo higienizado, né? Quem estiver tomando conta vai estar lá com a sua máscara. Então você pode ficar tranquilo, tá bom? Vai estar mais seguro do que o lugar onde a sua criança está brincando lá, amontoado com um monte de criança, que eu não sei onde deve ser, algum lugar aí, porque, né, as crianças não estão indo para a escola, mas estão brincando em algum lugar na rua aí, né? Então você pode estar certo que a sua criança, ela vai estar muito, muito bem segura aqui na Vivendo em Cristo. Então pode trazer a criançada, porque elas precisam receber a palavra de Deus. Embora é sempre bom a gente dizer que a evangelização do teu filho não é responsabilidade primeiro da igreja. Essa responsabilidade é tua. Não é responsabilidade quando a gente estiver lá diante de Deus, no tribunal de Cristo. Não pense você que Deus vai cobrar a educação espiritual do líder do ministério infantil do seu filho. Deus não vai cobrar de mim, Deus não vai cobrar da igreja que você fez parte. Deus, Ele vai pedir contas a você. Você, pai, você, mãe, vocês são os responsáveis pela educação e o ensino da palavra, testemunho. Então por isso que é muito importante como você se porta dentro da tua casa. Tem muito adolescente que não quer nem ver igreja na frente, muito jovem que não quer nem ver igreja na frente, porque o pai e a mãe vinham para a igreja e o tempo todo só falando mal dos irmãos, falando mal da igreja, falando mal dos pastores, dando mau testemunho, brigando em casa, quebrando o pau. Aí a criança vai vendo aquilo, vai achando que tem alguma coisa aí que está desalinhada, alguma coisa fora do lugar, alguma coisa que está dissonante. O discurso e a vida estão dissonantes. E aí o jovem, o adolescente, quando chega a uma certa idade, não quer vir mais, por quê? E aí não adianta querer culpar a igreja, querer culpar pastor. Então pai e mãe, a responsabilidade é tua. Se você fez tudo o que você tinha que fazer, você ensinou o caminho, você trouxe para a igreja, você deu testemunho, o teu filho não quis Jesus, isso vai entristecer o teu coração, mas você fez o que tinha que fazer. Como eu preguei aqui dias atrás, nós não temos o controle de tudo na nossa vida. Os filhos crescem e eles resolvem tomar o caminho que eles querem na vida. A questão é como que nós chegaremos diante de Deus. Então é muito importante isso. Amém? Não é isso que eu vou pregar não, tá, gente? Quase que vira uma mensagem, né? Vocês querem que eu faça o apelo? Eu faço. Deus já começou a falar com alguém aí, só nesse aviso, né? É isso aí. Muito bem, gente, vamos lá então. Diz assim a palavra de Deus: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês,
anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá, e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. E o povo de Deus diga amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Pedro está falando no final dessa sua primeira carta de algo muito importante e algo que todos nós vivemos todos os dias. Pedro está falando de algo que eu e você enfrentamos todos os dias, que são as nossas batalhas, as nossas lutas, os nossos embates. Pedro está escrevendo esta carta para orientar os seus destinatários que estavam enfrentando perseguições por causa do Evangelho. Este é o propósito, este é o motivo do porquê Pedro escreveu essa carta. Como que os crentes, os cristãos, devem se portar perante o mundo sem Deus, perante os não crentes, perante aqueles que não conhecem o Evangelho, frente a uma perseguição, frente às lutas que nós enfrentamos. Então, se você estiver passando por alguma perseguição, e você está tendo que lidar com gente que não conhece a Deus, então você precisa meditar, refletir, ler profundamente em oração esta carta de Pedro, do primeiro capítulo até o 5º capítulo. Mas a mensagem que eu quero trazer para você, da parte de Deus, hoje, nessa noite, é o que Paulo fala nesse último capítulo, no capítulo 5 dessa sua primeira epístola. Paulo está falando das nossas lutas, das nossas batalhas, e é muito interessante porque quando você traça um paralelo entre Efésios capítulo 6 e 1 Pedro capítulo 5, Efésios foi escrita por Paulo, os dois estão falando a mesma coisa com palavras diferentes, a mensagem é a mesma, mas com palavras diferentes. Paulo em Efésios capítulo 6 e Pedro em 1 Pedro capítulo 5 estão falando das nossas batalhas, das nossas lutas, dos nossos embates diários que nós enfrentamos. Os embates que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos diárias, elas acontecem em dois terrenos, elas acontecem em dois lugares. As lutas, as batalhas, os embates que nós enfrentamos acontecem primeiramente dentro de nós e também fora de nós. As nossas lutas acontecem interiormente e elas acontecem no nosso exterior. As lutas que enfrentamos, elas nascem dentro de nós e elas também procedem de fora de nós. É muito importante que a gente tenha noção disso. Eu costumo dizer que o nosso maior inimigo não é o diabo, porque ele está fora de nós, e a Bíblia diz que ele não pode nos tocar, embora ele possa criar circunstâncias, como diz o texto que nós acabamos de ler. O maior inimigo está dentro de nós, e somos nós mesmos, muitas vezes com os nossos pensamentos equivocados, com os nossos achismos, com a nossa incredulidade, com a nossa desobediência, e nós gostamos de jogar a culpa no diabo, né? Que nem o Adão e a Eva fizeram, né? O culpado desse estrago todo foi a serpente. Temos que assumir as nossas responsabilidades. Então Paulo, no versículo 7, gostaria que você permanecesse com sua Bíblia aberta nesse texto.
Primeiro ele fala da nossa luta interna. Ele diz assim: lancem sobre ele, sobre Deus, sobre Jesus, toda a sua ansiedade. Toda a sua ansiedade. Você sabe que a ansiedade, junto com a depressão, é o mal do século. O Brasil é um dos países, você sabia disso? Que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Você sabia disso? E não estou falando de uma ansiedade que é normal. Por exemplo, você vai apresentar um trabalho na faculdade, você vai fazer uma apresentação no seu trabalho, por exemplo. Para quem não gosta de falar em público, isso vai gerar uma ansiedade. Ok, problema algum, isso é normal. Você vai fazer uma prova, você vai prestar prova para um concurso, gera ansiedade. Você vai passar por uma entrevista de emprego, ansiedade. Você vai fazer teste para entrar no trabalho, ansiedade. Você vai pedir a mão da garota em casamento, ansiedade, porque você pode levar um não pode? Então, ansiedade. São circunstâncias da vida que vão gerar ansiedade. Ok, tudo bem, você não tem nenhum distúrbio por causa disso, mas o problema são realmente os distúrbios de ansiedade. A ansiedade nos faz olhar para o futuro com uma preocupação exagerada. Isso que é a ansiedade. É um olhar com uma preocupação, é um olhar para o futuro com uma preocupação exagerada. Porque a ansiedade faz a gente imaginar coisas ruins que podem acontecer, que na verdade a gente não sabe se vai acontecer, e bem provavelmente não acontecerão. Normalmente elas não acontecem. Esse que é o negócio da ansiedade. A gente começa a sofrer por antecipação. A ansiedade, ela nos desestrutura. A ansiedade tira a nossa paz. A ansiedade tira o nosso sono. A ansiedade prejudica a nossa produtividade no trabalho. A ansiedade prejudica os nossos relacionamentos. A pessoa vai fazer amor com o marido, com a esposa, está ansioso, o que vai acontecer? Nada. A ansiedade só atrapalha a nossa vida. A ansiedade é uma preocupação exagerada, fora de controle, acerca do futuro. O futuro não existe, ainda não, o que existe é o hoje. Por isso que o hoje se chama presente. Então você tem que aprender a desfrutar o presente. O passado já foi, o futuro não existe ainda. O que existe é o hoje, é o agora, é o presente. Então, o que Pedro está dizendo deste inimigo que está dentro de nós, a ansiedade, que ela pode ser natural, normal, mas ela pode se transformar num monstro dentro de nós, que nós devemos entregar para Deus a ansiedade. Devemos entregar para Deus as nossas preocupações em relação ao futuro, do que vai acontecer com a nossa vida, daquilo que vai ser da nossa família, do que vai ser dos nossos filhos, do que vai ser da economia, do que vai ser da minha vida, do que vai ser de tudo que me envolve. Temos que entregar para Deus, entregar para Ele. Sabe por quê? Porque a única maneira de fazer isso é pela oração. É pela oração. E quando você faz isso por intermédio da oração, falando com Deus, o que acontece? Acontece que você vai aprendendo a substituir a ansiedade pela fé, pela esperança e pela confiança em Deus. Porque se a ansiedade faz você olhar para o futuro com preocupação, uma preocupação exagerada, a fé, a esperança e a confiança também estão orientadas para o futuro. Elas te orientam para o futuro, mas não com um olhar de uma preocupação exagerada, mas com um olhar de uma confiança e de uma segurança em Deus. Então é isso que Deus quer que você faça, que você aprenda a substituir a ansiedade, que é uma preocupação exagerada em relação ao futuro que não existe.
que você substitua a ansiedade pela fé nele, pela esperança nele, pela confiança nele. Amém? E o Pedro, ele dá um motivo muito forte para a gente fazer isso. Final do versículo 7. Porque ele tem cuidado de você. Porque ele cuida de você. Pense nessa palavra. O que vem à sua mente quando você pensa na palavra cuidado? Qual a pessoa que vem à sua mente, excluindo Deus? Qual a pessoa que vem à sua mente quando você pensa na palavra cuidado? Muitos de nós talvez pensamos agora na nossa mãe, né? Cuidado, a proteção, a nutrição, tudo isso Deus faz conosco. Nós temos motivos de sobra para entregar as nossas preocupações exageradas para Deus, e mesmo aquelas que não são exageradas. Se você vai pedir a garota em namoro, se você vai prestar teste para concurso, se você vai fazer uma entrevista de emprego, entregue essas ansiedades para o Senhor também, porque Ele tem cuidado de você. Amém? As nossas lutas internas, que acontecem dentro da gente, entregue para Deus, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Mas aí também nós temos as nossas lutas que vêm de fora que tentam entrar dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos empunhar o escudo da fé, para que através do escudo da fé, Paulo está comparando a fé em Deus a um escudo que um soldado romano usava naqueles dias do primeiro século da era cristã. Quando um soldado romano ia para a guerra, viu, Douglas? Soldado romano ia para a guerra, os inimigos lançavam dardos inflamados, lanças com fogo, e aí o soldado romano, ele usava uma espécie de escudo. Haviam vários escudos de vários formatos, tamanhos, mas aquele escudo que Paulo se refere em Efésios 6 é um escudo que tem o formato de uma porta retangular, que cobria todo o soldado, parecido com o que a tropa de choque usa hoje. E tinha aqueles soldados relapsos, que quando eles não queriam usar todo aquele armamento, eles eram atingidos e morriam. Por isso que Paulo diz que devemos usar toda a armadura de Deus, não apenas parte dela, mas toda a armadura de Deus. O inimigo externo, Pedro, igualmente a Paulo, agora apresenta o nosso maior inimigo, o diabo. O diabo, o inimigo de vocês, ele é o nosso inimigo. Tudo que vem dele não é bom. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o nosso inimigo. Ele anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. O diabo não pode tocar em você, porque você é morada do Espírito Santo, mas ele pode criar circunstâncias para tirar você do propósito de Deus. Ele pode levantar pessoas, ele pode mover gente, ele pode criar circunstâncias, porque o diabo, gente, ele não se importa tanto que você venha à igreja, e que você sente nesse lugar, e que você cante para Deus. O diabo não se importa tanto com isso, desde que ele estiver conseguindo, no seu dia a dia, tirar você dos propósitos de Deus. É isso que ele quer, tirar você, fazer com que a sua vida, no seu dia a dia, seja uma vida totalmente disforme, não em conformidade com aquilo que Deus quer para você. Ele quer que você não esteja cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida, na adoração, na comunhão, no discipulado, no ministério cristão, no relacionamento, na comunhão com os irmãos. Ele quer tirar você de tudo isso. Você está entendendo? Então,
Como é que nós enfrentamos esse inimigo? Como que nós enfrentamos esse inimigo? Primeiro, o apóstolo Pedro diz que nós enfrentamos a ansiedade com oração, entregando para Deus por meio da oração. Agora, como que nós enfrentamos esse inimigo externo? Ele diz no começo do versículo 8: estejam alertas e vigiem. Primeira coisa, vigilância. Vigilância. Jesus disse isso: vigiai e orai. A vigilância vem antes da oração. Estar atento, estar esperto, estar ligado o tempo todo, não bobear com as coisas que aparecem diante dos seus olhos, com as coisas que você ouve. Tenha discernimento, irmão. Perceba quando é o diabo que está aparecendo para você de uma forma bonita, de uma forma para te enganar, porque foi isso que o diabo fez com a Eva. O diabo enganou a Eva, gente, direitinho. O diabo tentou convencer a Eva e convenceu a Eva de que o fruto era gostoso, de que o fruto era bonito, de que o fruto dava conhecimento. É exatamente aquilo que o apóstolo João fala na sua primeira carta. O apóstolo João fala de 3 concupiscências: a concupiscência dos olhos, ele fala da soberba da vida, e ele fala da concupiscência da carne, aquilo que dá prazer, condenável por Deus, porque nem tudo que você sente prazer Deus condena, viu? Nem tudo que é prazeroso é pecaminoso. Nem tudo que é prazeroso é pecaminoso. Há prazeres que Deus, Ele aprova e quer que você tenha, mas há outros prazeres que Deus condena, porque eles levam você à morte, à destruição. Então a concupiscência da carne é esse tipo de prazer pecaminoso. A concupiscência dos olhos, você olha e você cobiça, você quer aquilo, não é teu, você não pode, mas você quer. E a soberba da vida, a soberba da vida. A Eva, quando soube que ela podia ser igual a Deus, a soberba da vida catou ela, queria saber mais do que nos é permitido saber. Então ela foi enganada. Eu falei outro dia que o Adão, a Eva ela precisou ser enganada, o Adão foi estúpido, porque o diabo teve que usar quantos argumentos para enganar a Eva? Ficou ali, eu não sabemos nem quantos dias o diabo ficou ali, batalhando em cima da Eva. E a Bíblia diz que a Eva simplesmente chegou para o Adão, e a Eva deu o fruto para Adão, e Adão comeu o fruto. Pronto. Então a gente tem que ficar esperto, porque o diabo, ele vai usar de todas as artimanhas, de todos os artifícios, de todos os argumentos, os mais belos, os mais maravilhosos, os mais convincentes, para que a gente deixe os propósitos de Deus de lado, em segundo plano na nossa vida. Então, vigilância, alerta. Pedro continua orientando por meio do Espírito Santo, versículo 9, ele diz que devemos resisti-lo. E como que a gente resiste ao diabo? Permanecendo firme na fé. Olha só como que Paulo e Pedro estão falando a mesma coisa. Pedro está dizendo: resistam firmes na fé ao diabo. E lá em Efésios, o apóstolo Paulo usa a metáfora, uma analogia com a armadura de um soldado romano do século I. Mas o que está em questão aqui é a fé. A fé é uma arma espiritual de defesa contra as investidas do diabo. Então nós vencemos o diabo com vigilância e resistindo ele, firmes na fé. Fé em quem? Fé em nós? Fé em nós? Fé em você? Fé em Jesus. Esta fé que te protege do diabo é a sua fé em Jesus. Fé na obra dele, na morte dele, na ressurreição dele, na vida dele, no poder dele, no poder que é no nome de Jesus. Porque quando o diabo vem para cima de você, ou
descaradamente ou disfarçadamente, você o resiste pela fé, a fé que você tem em tudo que Deus é na tua vida. E aí o diabo não pode te derrotar você, porque você está firmado na fé. Amém ou não amém? Então nós temos um inimigo dentro de nós. Temos muitos inimigos dentro de nós. Um deles é a ansiedade, é um dos piores. Como que vencemos a ansiedade? Orando a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Temos o maior inimigo fora de nós, que é o diabo. Ele cria circunstâncias, ele ruge como um leão. Ele é um leão sem dente, porque o verdadeiro leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele usa de artimanhas para nos enganar. Então nós precisamos estar alertas, vigilantes, empunhando o escudo da fé. Ele lança dardos contra nós, e cada mentira, cada dúvida, cada investida do inimigo são desfeitas pela fé que nós temos em Deus, em Jesus Cristo. Amém? E aí o que Deus faz, gente? Deus faz o seguinte: quando você enfrenta uma luta diária, e isso Deus faz com você todos os dias, e em cada luta que enfrentamos, todos os dias, e em cada luta que enfrentamos, porque há lutas que demoram um tempo, né? Aquelas fases, problemas que nós enfrentamos por meses, anos, e tem aquelas lutas diárias que nós enfrentamos. Começamos a enfrentar uma luta no dia, ela termina naquele mesmo dia. Não importa a profundidade e a extensão das suas batalhas, o que interessa para nós é o que Deus faz em você a cada luta, a cada batalha que você enfrenta. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 10, ele diz assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, porque vamos combinar, irmãos, que enfrentar uma luta, seja qual for, não é legal, né? Não é prazeroso, não é verdade? Nos faz sofrer, nos faz ficar preocupados, às vezes a gente fica meio desestabilizado. Toda luta vai causar alguma coisa dentro de nós, boa ou ruim, vai depender de como a gente vai processar as nossas lutas. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 5, ele fala o seguinte: olha, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas nos gloriamos também nas nossas tribulações. E Paulo fala isso não porque é gostoso, prazeroso, maravilhoso passar tribulação, é por aquilo que a tribulação produz em nós. Aí Paulo vai dizendo, ele vai dizendo assim, Romanos 5, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então quando você passa por uma tribulação, por uma luta interna ou externa, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, aquela luta vai produzir isso, perseverança, você vai perseverar em Deus, e a perseverança vai produzir experiência, porque você perseverou, então Deus vai te dar uma experiência, você vai crescer em maturidade, você vai crescer na fé, você vai crescer em amor, você vai ficar mais humilde. Por isso que a experiência produz esperança, porque quando você enfrentar uma nova luta, uma nova tribulação, a sua esperança vai ser maior, porque você sabe que você vai passar de novo por aquele processo de tribulação, experiência com Deus, de que você vai crescer, de que Deus vai te ajudar, de que Ele vai te abençoar. Amém? Então Pedro está dizendo, depois de terem sofrido por pouco tempo. É interessante isso, né? Eu não tinha nem pensado em falar nisso. Sofrido por pouco tempo. Talvez você esteja lendo isso e você esteja pensando assim: é que Pedro não sabe o tamanho, o tempo da minha luta. Se Pedro soubesse, ele não ia escrever isso não. É que quando a gente enxerga a nossa vida no prisma, na perspectiva da eternidade, e quando você entende isso, que desde o momento em que a sua vida, em que Jesus entrou na tua vida, a sua vida entrou na eternidade de Deus.
Por isso que Jesus falou que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. A eternidade está em você, porque o Espírito Santo está em você. Então, pensando na eternidade, no prisma, na ótica de Deus da eternidade, eu falei de Moisés, preguei sobre Moisés esses dias, que Moisés, depois de 80 anos, que ele foi entender o porquê de tudo aquilo na vida dele. Você vai falar, poxa, 80 anos, Deus usou 80 anos para preparar Moisés? Na nossa ótica é muito tempo, mas na ótica de Deus é pouco tempo. Você está entendendo? Por isso que Pedro fala que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. O nosso tempo, o tempo de Deus é diferente. Então, depois da gente ter sofrido com aquela luta, tribulação, ou diária, ou por algum tempo, uma fase da nossa vida, olha o que Deus vai fazer. Deus vai fazer 4 coisas na gente. Primeiro, Ele nos restaurará. Ele nos restaurará. Outra tradução diz, na revista e atualizada, e na linguagem de hoje, que eu estou lendo na Nova Versão Internacional, diz, aperfeiçoará. Depois de termos sofrido com as nossas lutas, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos restaura. Sabe por quê, gente? Porque nós somos humanos, somos seres humanos, e como seres humanos, quando a gente acaba de enfrentar uma luta, uma batalha, seja diária, ou seja por um período da nossa vida, como que a gente se sente? Por dentro, meio que quebrados, não é isso? Como que você chega em casa depois de um dia de trabalho difícil, em que você chegou, em que você enfrentou muitas dificuldades? O que você quer quando chega em casa? Você quer paz, não é isso? Você quer paz, você quer chegar em casa, você quer tomar um banho para relaxar, você quer comer uma coisa gostosa, você quer dormir, deitar no seu sofá, porque você precisa o quê? Restaurar as suas energias, restaurar as suas forças, não é verdade? É isso que Deus faz com a gente espiritualmente, porque uma luta, e dependendo da nossa estrutura emocional, psicológica e espiritual, e as nossas estruturas são diferentes, ninguém tem a mesma estrutura, dependendo de como você lidar, você absorve com aquela luta, você fica meio que quebradiço, você fica meio que, poxa, eu estou me sentindo acabado com essa luta, ela me quebrou. Aí Deus vai lá, pega a gente, com o seu amor, com o seu poder, e Ele nos restaura. Amém? É por isso que você acorda pela manhã, você vai dormir e acorda pela manhã, porque Deus te restaurou. É por isso que você está aqui, porque Ele te restaura todos os dias. E eu gosto dessa outra tradução que diz que Ele nos aperfeiçoa, porque todas as vezes que Ele nos restaura, naquela restauração há um aperfeiçoamento, ou seja, Deus ele opera algo de bom em você, em que você fica melhor, para a glória dEle, para o louvor dEle. Amém ou não amém? Você vai concordar comigo com uma coisa que eu vou dizer. Você seria a pessoa que você é, se você não tivesse enfrentado a maior luta que você enfrentou na sua vida, com Jesus com você te ajudando a sair dela, a superar ela? Você seria essa pessoa? Você não seria essa pessoa, mais humilde, mais experiente, capacitada a aconselhar a gente que está enfrentando a mesma luta que você enfrentou. Sabe por quê? Porque Deus restaurou você e Ele te aperfeiçoou, para que você seja um instrumento nas mãos dEle. Amém? Pedro continua dizendo que Ele nos confirmará, depois da gente ter sofrido por um tempo, nas nossas lutas diárias, ou aquelas que duram maior tempo, Ele vai nos confirmar. Outras traduções dizem, vai nos firmar, nos dará firmeza, mas eu gosto mais dessa que está aqui na NVI, Ele nos confirmará. Ele nos confirmará. Por que eu gosto mais dessa tradução aqui? Por causa do contexto. O que é uma confirmação? Confirmação vem, ela vem depois de uma dúvida, não é isso?
Você tem dúvida acerca de algo, e aí quando algo é confirmado, não tem mais dúvida, certo? Ok? Você marca alguma coisa com alguém, você deixa uma coisa pré-marcada, vamos confirmar, se a gente vai mesmo naquele encontro, se a gente vai ter aquela festa, se vamos fazer aquele jantar, vamos confirmar, se vamos fazer aquele evento, se vamos fazer aquele programa. Então há uma dúvida que antecede a confirmação, não é isso? Você não tem certeza, você não sabe. Aí vem a confirmação, está confirmado, bateu o martelo. Quando enfrentamos uma luta, dependendo da intensidade, da gravidade, dependendo do embate que enfrentamos, esta luta pode gerar dúvidas no nosso coração, dúvidas acerca de quem nós somos para Deus, dúvidas da nossa identidade cristã, dúvidas da gente ficar perguntando, mas será que Deus realmente me ama? Será que realmente eu sou filho de Deus, filha de Deus? Será que realmente Deus se importa comigo? Será que realmente eu sou alguém pertencente ao reino de Deus? Porque há lutas que nos fazem olhar para nós e talvez atinjam a nossa identidade espiritual em Cristo Jesus. Mas aí, depois da gente ter sofrido por algum tempo, o próprio Deus vai lá e nos toma nos braços dele e nos faz lembrar que nós somos os seus filhos, somos as suas filhas, que nós somos ovelhas do seu pastoreio. Jesus nos faz lembrar de que nós somos ovelhas dele, que ele nos chama pelo nome, e que nada e nem ninguém nos arrebatará das suas mãos, que ninguém e nada nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Depois de enfrentarmos uma luta que talvez comece uma desintegração da nossa identidade, somos lembrados por Deus de que somos dele, comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele nos confirma de que somos dele, e é esta convicção que nos faz prosseguir em frente a cada dia. Aquela convicção que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos, filhas de Deus, pela graça dele. Ele também diz, Pedro, que depois de termos sofrido por um tempo nas lutas internas e externas que enfrentamos, ele também vai nos fortificar, ele vai nos dar força, ele nos fortalecerá. Amém? Porque é natural que quando você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, um embate, vamos para o mundo do esporte. O que acontece com o pugilista, com o lutador de MMA, quando ele entra no ringue? Ele se preparou, ele fez o seu aquecimento, ele está inteiro. Quando acaba a luta, como que estão aqueles dois? Ou pelo menos um. Alguém vai sair arrebentado. E mesmo o cara que ganhou a luta, ele está só o bagaço. A não ser que seja uma luta extraordinária, o cara dê lá um golpe no primeiro round, nos primeiros segundos e ganha a luta. Mas normalmente os dois saem daquele jeito, cansados, machucados, feridos, supercílio aberto, sangrando, de repente sem alguns dentes, ou com alguma fratura, não sei. Sei que o negócio é feio. Eu não sei nem como que a gente pode chamar isso de esporte, mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Mas o fato é que, trazendo para a vida real, quando vamos para um embate na vida, enfrentamos uma luta interna ou externa, ela suga as nossas energias, ela suga as nossas forças, nos sentimos enfraquecidos. Isso é normal, porque somos humanos. É natural que depois de um embate espiritual ou emocional, fora ou dentro de nós,
a gente se sinta enfraquecido. Mas o que Deus faz? Após termos sofrido por um tempo, Ele nos fortalece, Ele nos fortifica com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença. É aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, então o Espírito Santo vem e nos assiste em nossas fraquezas. Eu acho linda essa expressão de Paulo, o Espírito Santo, Ele nos assiste em nossas fraquezas. Primeiro ele diz que nós não sabemos orar direito, e Ele nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo vem, Ele nos abraça, Ele nos envolve, Ele nos acolhe, Ele nos fortalece. Amém? E Deus faz isso com você, e Ele quer fazer isso com você todos os dias. E Ele tem isso para você todos os dias. Ele tem isso para você agora, nesse momento. Ele tem isso para nós, porque Ele é vivo, Ele é real, Ele é poderoso. Gente, até Jesus, quando Ele se fez homem, Ele precisava de fortalecimento que vinha do Pai. Olha o estado que Jesus estava, gente, lá no Getsêmani. Jesus estava triste, com medo na sua humanidade, com medo das agruras da cruz que Ele ia sofrer. Jesus estava numa agonia tão grande que Ele começou a suar gotas de sangue. Ele implorou para Pedro, Tiago e João orar com Ele. Ele diz: a minha alma está triste até a morte. Se Jesus passou por isso, gente. E enquanto Ele orava, o Pai, sabendo disso, a Bíblia diz que enviou um anjo para estar ao lado dele, para o consolar. Quando você está numa situação difícil, angustiado, mas ainda crente, crendo em Deus, crendo no Pai, e você está de joelhos, e você clama, você não pode ver, mas o anjo do Senhor está com você. O Espírito Santo está te envolvendo na alma, no Espírito, te acolhendo, te abraçando, enxugando as tuas lágrimas. É por isso que quando você se levanta daquele momento de falar com Deus, você sai dali diferente, porque você sempre tem experiência com Deus, e Ele é vivo, Ele é real. E por último, depois de termos sofrido um tempo, nas nossas lutas internas e externas, Ele vai nos fundamentar, como diz na revista atualizada, como diz na linguagem de hoje, Ele nos dará a verdadeira segurança, e como diz na NVI, nova versão internacional, Ele nos porá sobre firmes alicerces. Porque quando a gente enfrenta uma luta, nos sentimos como um edifício que passou por um terremoto. Um edifício que passa por um terremoto, ele pode enfrentar rachaduras, vidros estilhaçados. Talvez precise de uma reforma uma reforma estrutural, para que ele não desabe de vez. Nos sentimos como que abalados, desestruturados, sentimos uma instabilidade. É como o Davi no Salmo 40, que ele diz: Deus colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele tirou os meus pés do lamaçal. Estar com os pés no lamaçal tem vários sentidos aí: sujeira, pecado, corrupção, engano, e também instabilidade, insegurança. Você pode cair, se machucar, se sujar. Deus tira a gente desse lugar e coloca a gente sobre uma rocha. E quando você encontra a rocha no Antigo Testamento, toda rocha que você encontra no Antigo Testamento como um lugar seguro, é um tipo de Cristo, porque Jesus é a nossa rocha, Ele é o nosso fundamento, nele estamos fundamentados, nele está a nossa fé. Como diz Hebreus capítulo 12, Jesus é o consumador e o autor da nossa fé. Quando você se sente desestruturado, abalado, Ele firma você sobre firmes alicerces, Ele te dá verdadeira segurança,
Ele fundamenta você em Jesus, que é a nossa rocha. Amém? E tudo isso Ele faz pela graça, não é porque a gente merece. Olha o que Ele diz, o versículo 10: o Deus de toda graça, Ele vai restaurar você, Ele vai confirmar você, Ele vai fortificar você, Ele vai te dar verdadeira segurança. Depois de você ter sofrido um pouco, depois de você ter sofrido as suas batalhas internas ou externas, seja com seus inimigos internos, seja contra o seu inimigo, o diabo, que é o inimigo de Deus. Eu termino lembrando as palavras de Paulo, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Convido você a fechar os teus olhos, abrir o seu coração, curvar a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Fale com o Senhor aí onde você está. Todos os dias, você e eu temos que enfrentar os nossos inimigos, os inimigos da nossa fé, os inimigos do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus. Esses inimigos muitas vezes brotam dentro de você, porque a natureza do pecado, ainda que subjugada pelo poder do Espírito, ainda está em nós. Fomos livres da condenação do pecado, fomos livres do poder do pecado, mas não fomos livres ainda da presença do pecado. Então há inimigos dentro de nós, que surgem dessa natureza pecaminosa, ou da nossa natureza humana, que é falha, que é limitada. Você enfrenta esses inimigos todos os dias. Todos os dias o diabo, ele anda ao seu derredor, rugindo como um leão, procurando tirar você dos propósitos de Deus, levantando vidas, pessoas, criando circunstâncias. Então nós precisamos agir como Deus nos ensina, confiando nele, entregando para ele os nossos problemas, vigiando, estando alertas, empunhando o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do inimigo. Porque o nosso Deus, Ele tem para mim e para você confirmação, restauração, segurança. Sabe o que é maravilhoso, irmãos, em tudo isso que eu falei para vocês hoje, para nós hoje? É que Deus, Ele está conosco em cada batalha. Ele nunca nos deixa sozinhos, seja nas nossas lutas internas ou nas nossas lutas externas. Ele nunca nos deixa sozinhos. Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo, é uma prova disso. Você pode estar se sentindo dentro de uma fornalha, Ele está lá com você. Ele está lá com você. Como Daniel esteve na cova dos leões, e Deus estava ali com Daniel. Ele está com você. Ele prometeu: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, quero entregar em Tuas mãos a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e pedir que o Senhor nos ajude em nossas lutas, Senhor.
Eu quero orar por aqueles que estão aqui nessa noite, presencialmente, e também por aqueles que estão nas suas casas, Senhor, participando deste culto ao vivo, e por aqueles que ouvirão essa mensagem que estará gravada nas nossas redes sociais. Senhor, eu oro por todos nós, para que o Senhor nos ajude a lidar com os nossos inimigos internos, com o nosso inimigo externo, que é o diabo e os seus anjos. Que o Senhor nos dê poder, autoridade, discernimento, sabedoria. Que o Senhor renove as nossas forças, meu Deus. Que o Senhor nos traga restauração, aperfeiçoamento. Que o Senhor nos confirme no coração. Que o Senhor coloque em nós novamente a convicção de que somos do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor firme os nossos pés na rocha que é Jesus. E que Jesus esteja no trono do nosso coração, para que o Senhor reine sobre nós poderosamente. Ajuda-nos, Pai, nos nossos embates, nas nossas lutas, e podemos orar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos nas nossas batalhas, o Senhor está conosco nelas até o fim, sempre. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor está conosco todos os dias, até aquele dia em que iremos nos encontrar contigo, para estarmos para sempre com o Senhor. Toma em tuas mãos aqueles que estão aqui nessa noite, toma aqueles que estão nas suas casas, Senhor, necessitados de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Que o Senhor venha agir agora pelo teu poder, para trazer cura, libertação, salvação, para destruir as obras do diabo, para operar milagres, maravilhas, abrir portas, enviar a providência do Senhor, a bênção do Senhor. Assim nós oramos, Pai, assim te pedimos em nome de Jesus. Fiquemos de pé e vamos adorar a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso, de todo o nosso coração.